O Saber Direito desta semana vai interessar diretamente aos concurseiros. Nas aulas sobre concursos públicos, você vai ver direitos básicos, ações afirmativas, editais, procedimentos nos concursos, recursos, convocações e nomeações. As aulas são com o professor Max Kolbe. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Saber Direito. Nós iremos para a nossa segunda aula do tema Direito do Concurso Público. E nessa segunda aula nós iremos retomar o estudo da competência para legislar sobre concurso público. Tudo bem? Vamos lá? Então pessoal, como foi dito, seria de quem a competência para propor a criação de uma lei para tratar sobre o tema concurso público? Perceba que no processo legislativo previsto no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal, quando você vai estudar o tema da competência para propor a criação de determinadas normas, você irá perceber que é competência do presidente da República propor a criação de uma lei para tratar sobre servidor público, sobre administração pública de uma forma geral. E aí muito se discute. Seria de quem, então, a competência para instaurar o processo legislativo sobre concurso público? Seria, então, uma competência privativa do presidente da República? E aí, quando você traz para os demais entes da federação pelo princípio da simetria, governadores e prefeitos ou qualquer parlamentar poderia propor a criação de uma lei para disciplinar sobre concurso público. Esse tema já foi objeto da apreciação do Poder Judiciário tanto em âmbito federal, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como no próprio TJDFT aqui no Distrito Federal. O nosso Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nós temos uma lei aqui no âmbito do Distrito Federal, que é a Lei 4949 de 2012, que disciplina concurso público, e o TJ aqui já declarou a alteração desse dispositivo legal, já declarou inconstitucional por um vício de forma para a propositura de lei de uma alteração da norma proposta por um parlamentar, por entender que aquela alteração do dispositivo legal que trata sobre o concurso público traria falando sobre formas de provimento ou mesmo funcionamento da administração pública do Distrito Federal. Então, o nosso TJ já entendeu, e também assim já entendeu o Supremo Tribunal Federal, em uma situação específica, que compete ao chefe do Poder Executivo, seja em âmbito federal ou local, propor a criação de uma lei que venha a disciplinar sobre formas de provimento, sobre administração pública nos entes da federação. É importante deixar claro que, ainda que seja uma norma sobre concurso público, o dispositivo alterado tecnicamente não trata daquela relação pré-contratual, não trata do concurso público especificamente. Onde eu quero chegar? Veja, nós não temos, a bem da verdade, nenhum precedente específico que vai falar exatamente assim. Compete ao chefe do Executivo instaurar o processo legislativo que venha dispor sobre concurso público. Acontece que muitas das vezes a lei que vai tratar sobre concurso público fala de provimento, fala de administração, fala de servidor público. Então, às vezes, a lei que vai tratar sobre o tema concurso público pode acabar tratando de outros temas que só poderia ser instaurado o processo legislativo por parte do chefe do executivo local, seja em âmbito federal, estadual ou distrital. Então, em virtude da ausência de julgados sobre o tema, fica um pouco confusa ou mesmo nebulosa ainda a competência para se instaurar um processo legislativo para disciplinar o tema concurso público. Eu acredito, até porque não há essa expressão, esse numerus clausulus expresso na Constituição Federal, lá não traz que compete ao presidente da República instaurar o processo legislativo para falar sobre concurso público. Eu acredito, então, que falar sobre concurso público
não seria de competência do chefe do executivo local, ainda que eu não poderia deixar de reconhecer, até porque está escrito na Constituição Federal, e aí pela simetria nas constituições estaduais, na Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como nas leis orgânicas municipais, que falar sobre servidor público, falar sobre formas de provimento de cargo, sobre organização da administração pública, seja de competência do chefe do executivo local. Mas lá não está escrito que propor lei sobre concurso público ou é. Então nós não podemos esquecer que lei sobre concurso público não seria uma competência, no meu entendimento, privativa do chefe do executivo local. Tudo bem? Por isso que nós temos, por exemplo, um projeto de lei que tenta disciplinar concurso público no âmbito federal. É importante deixar claro, pessoal, que a ausência de uma norma que venha disciplinar o tema concurso público gera uma confusão no Brasil inteiro. E o que é mais interessante é que há também, no âmbito do Congresso Nacional, um projeto de emenda à Constituição tentando estabelecer como competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal a competência para legislar sobre concurso público. E aí eu gostaria de tecer alguns comentários quanto a isso. Na primeira aula nós dissemos que a competência para legislar sobre o tema concurso público, por não haver expressa previsão constitucional, é competência residual dos Estados e do Distrito Federal. Ainda que o Congresso Nacional crie uma lei geral sobre concurso público, essa lei geral sobre concurso público, eventualmente criada no âmbito do Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, iria vincular os estados, o Distrito Federal e os municípios? A resposta é não. É como a Lei 8.112 de 1990, que regulamenta o regime jurídico do servidor público federal. Essa lei vincula os servidores públicos estaduais? Os servidores públicos do Distrito Federal e Municipal? Não. Seria então uma diferença de uma lei federal nacional que iria se aplicar em todo o território nacional para simplesmente uma lei federal que iria só se aplicar no âmbito da União. Essa é a razão de haver um projeto de emenda à Constituição que visa, então, propor uma alteração à Constituição Federal para dizer que seria uma competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal a competência para legislar sobre concurso público. Porque aí, na competência concorrente, compete à União legislar a norma de interesse geral para todo o Brasil e aos Estados e Distrito Federal tão somente regulamentar naquilo que lhe for possível a legislação federal. E aí, isso traria algumas discussões absolutamente interessantes. Até porque, se esse projeto de emenda passar e for inserido na Constituição Federal, que a competência a partir de amanhã, por exemplo, seria concorrente para legislar sobre o tema, nós teríamos que fazer a seguinte análise: e aqueles estados e o Distrito Federal que já possuem uma lei sobre concurso público, como é que ficaria essa norma? A gente não pode esquecer, pessoal, que no âmbito da competência concorrente, a superveniência de uma lei federal disciplinando aquele tema iria revogar, naquilo que lhe for contrário, a legislação estadual. Agora, cuidado, tá? Se você estiver realizando uma prova de concurso público, perceba que tecnicamente há um peguinha lá, mas aqui não é o tópico, não é a ideia da nossa aula, que não seria revogar, mas suspender a eficácia naquilo que ele foi o quê? Contrária. Então, só para ficar claro. Então, na competência concorrente, se assim for aprovada a emenda à Constituição para disciplinar, para afirmar categoricamente que a competência para legislar sobre concurso público seria concorrente, entre União, Estados e Distrito Federal, a superveniência de lei federal suspende a eficácia da legislação estadual e distrital naquilo que ele for contrário. Mas, a princípio, pessoal, esse projeto de emenda ainda não passou, não existe ainda uma emenda à Constituição para disciplinar o tema,
E, a bem da verdade, hoje, a competência para legislar sobre concurso público é residual dos estados e para instaurar o processo legislativo de criação da norma, no meu entendimento, se a norma for apenas sobre concurso público, as regras que disciplinam a realização da prova, não seria privativa do chefe do executivo local. Agora, eu não posso deixar de reconhecer que já há entendimento tanto do Supremo quanto no âmbito do TJDFT, que se a lei ou que se dispositivo da determinada norma tratar sobre servidor público, formas de provimento, administração pública de um modo geral, haveria um vício de inconstitucionalidade formal, levando em consideração que não seria o parlamentar a pessoa, segundo a Constituição Federal, apta para propor a criação de determinada norma. Então, só para resumir o tema para que não haja confusão. Competência para legislar sobre concurso público, residual dos estados. Há projeto de emenda tentando trazer essa competência como concorrente, mas é só um projeto. Quem é que poderia propor e instaurar o processo legislativo no âmbito do parlamento para criar uma lei sobre concurso público? No meu entendimento, por não haver expressa previsão constitucional falando que é competência privativa do presidente e instaurar o processo legislativo para tratar do tema concurso público, qualquer parlamentar. Ainda que eu reconheça que já há precedentes que vai dizer, obviamente, que formas de provimento, falar sobre servidor público ou administração pública de um modo geral, seria então uma competência privativa. Tudo bem até aqui? Está claro quanto a esse tema? Vamos lá então para o nosso próximo tema da aula. Nós iremos falar agora qual seria a lei apropriada para disciplinar o tema concurso público. Seria então uma emenda à Constituição, uma lei complementar ou uma lei ordinária? Perceba, pessoal, que a Constituição Federal, quando quer um quórum qualificado, quando quer que determinada matéria seja disciplinada por meio de uma lei complementar, ela fala expressamente que determinada matéria será disciplinada por meio de lei complementar. Como não há essa expressa previsão constitucional afirmando que o tema concurso público será disciplinado por meio de lei complementar, qual seria então a espécie normativa apropriada para discutir o tema? A lei ordinária, aprovada por um quórum simples. Tudo bem quanto a isso? Então, se cair na sua prova, a espécie normativa apropriada para disciplinar sobre o tema concurso público seria a lei complementar? O item estaria errado, porque não há essa reserva legal para esse tipo de norma na própria Constituição Federal para discutir o tema concurso público. Ok quanto a isso? Tudo bem? Vamos lá agora para o nosso próximo tópico. Nós iremos falar agora, pessoal, de tema de grande importância, que são os direitos básicos dos concurseiros. A princípio, como eu já disse, nós não temos uma norma geral de aplicação a nível nacional sobre o tema concurso público. Isso desencadeia que esses direitos básicos, eles acabam sendo positivados no ordenamento jurídico por decisões judiciais, por entendimento consolidado dos tribunais sobre determinado tema afeto a concurso público. E aí, um direito básico, o nosso primeiro que nós iremos tratar aqui, seria com relação ao direito de ser nomeado. Perceba que a jurisprudência, ela já oscilou que o aprovado no concurso público, ainda que dentro das vagas daquele concurso, não tinha direito à nomeação, mas mera expectativa de direito em ser nomeado, levando em consideração a discricionariedade da administração em te nomear ou não. E aí é importante estabelecer alguns critérios para essa mudança do entendimento quanto
ao seu direito em ser nomeado, ainda que aprovado ou não, dentro do número de vagas de um concurso público. Perceba o seguinte, como eu disse na primeira aula, o ingresso no cargo ou emprego público surge no advento de uma Constituição Federal de 34 em nosso país, que visa instituir direitos sociais, direitos fundamentais. O direito social previsto na Constituição Federal, na atual, ali a partir do artigo 6º, é um direito fundamental. E o próprio Supremo Tribunal Federal, numa decisão da ministra Carmen Lúcia, já disse que o direito ao acesso ao cargo e emprego público é direito fundamental de expressão de cidadania. E aí os senhores não podem esquecer que essa cidadania é um fundamento da República, previsto lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O que isso tem a ver, Max Kolbe, com o meu direito de ser aprovado nas vagas e ter o direito de ser nomeado? Tem a ver que, por ser um direito fundamental, tem a ver que esse direito do livre acesso ao cargo e emprego público ser um direito fundamental de expressão de cidadania passa a ser uma norma principiológica, de caráter cogente, que quando houver um conflito de interesse com a discricionariedade da administração pública em escolher se vai te nomear ou não, deve prevalecer o direito do aprovado em ser o quê? Nomeado. Então perceba que hoje o entendimento do âmbito do Supremo Tribunal Federal é que aprovado no concurso público dentro do número de vagas, tem direito de ser nomeado no prazo de validade do concurso público, ressalvada se a administração pública demonstrar que não haveria o quê? Dotação orçamentária para te nomear. Isso é muito interessante e surgem aí várias discussões judiciais quanto ao tema. Primeiro, vamos falar desse primeiro direito básico, que é o direito à nomeação e de concurso público a título de vagas e a título de cadastro de reserva. Então, como eu disse, aprovado dentro das vagas hoje, tem direito à nomeação no prazo de validade do concurso, ressalvada se a administração pública demonstrar que não teria dinheiro para te nomear. Mas aí surgem algumas implicações quanto ao tema. Primeiro, quando a administração pública lança um edital de concurso público e ela já estabelece esse quantitativo de vagas que serão preenchidas na validade do concurso, já houve um estudo prévio, orçamentário, do impacto dessas nomeações na administração pública. É por isso que nós entendemos que quando o parlamento aprova na lei orçamentária dinheiro para o preenchimento de determinado cargo público, aquela discricionariedade da administração, do administrador, no meu entendimento, deixa de existir e passa a ser mais ainda um ato vinculado. Ainda, irei falar logo à frente, que ele seja aprovado num cadastro de reserva. Porque já ficaria mais que demonstrado que quando eu publico o edital do concurso público, há um interesse social, há um motivo determinante, a administração já disse expressamente que eu quero realizar um concurso público para o preenchimento de 10 vagas no prazo de validade. Então, independentemente de questões outras, como já houve um estudo de impacto orçamentário prévio, não caberia, no meu entendimento, a administração pública falar lá na frente que não teria dinheiro para te nomear. Sob pena de estar ocorrendo um desvio de finalidade do próprio ato administrativo, que é a publicação do edital para o preenchimento daquelas X vagas. Por isso que quando se judicializa essa discussão, não há que se falar na interferência de um poder no outro, não há que se falar na interferência do Poder Judiciário no âmbito da administração pública, por exemplo. Por quê? Porque se está ocorrendo um desvio de finalidade do ato administrativo, está ocorrendo uma ilegalidade. Então, não estaria, então, o Poder Judiciário discutindo o mérito, mas legalidade do ato da administração pública. Então, aprovado no número de vagas, tem direito à nomeação, exceto se ficar demonstrado que não haveria dinheiro por parte da administração pública para te nomear. Mas, na prática,
é quase que impossível a administração pública falar que não tem dinheiro para nomear eventualmente um servidor público. Até porque já houve um estudo, como dito, de impacto orçamentário prévio para o preenchimento daquela vaga. De qualquer forma, vamos falar agora sobre aprovado dentro de um cadastro de reserva, ou os chamados excedentes. O Supremo já disse que aprovado num cadastro de reserva não teria direito à nomeação, mas uma mera expectativa de direito em ser nomeado. O que nós não podemos esquecer que essa mera expectativa de direito é um direito. Vou repetir. Aprovado dentro das vagas tem direito à nomeação no prazo de validade do concurso público, exceto se a administração pública demonstrar que não tem dinheiro. Se você tiver aprovado num cadastro de reserva, segundo a jurisprudência, você tem mera expectativa. Você pode ser nomeado ou não, a critério da administração pública, livre conveniência e oportunidade, discricionariedade dela. Mas observe uma coisa, a mera expectativa de direito é um direito. Tanto é um direito que, se ocorrer algumas situações que eu irei exemplificá-las, como, por exemplo, desobediência da ordem classificatória do concurso, quando a sua nomeação, ainda que você esteja no cadastro de reserva, por um ato arbitrário da administração pública, quando tiver ocorrendo preterição, um terceirizado, por exemplo, exercendo a tua atribuição, haverá a convalidação daquela mera expectativa de direito em direito subjetivo em você ser nomeado. Então, olha só o que foi dito aqui. Aprovado dentro das vagas do concurso público tem direito à nomeação, exceto se a administração pública demonstrar que não teria dinheiro para te nomear. Agora, se você for aprovado num cadastro de reserva, mera expectativa. Você pode ser nomeado ou não, a critério da administração pública, livre conveniência e oportunidade, mas surgem situações específicas que vai convalidar aquela mera expectativa de direito em direito à nomeação. Vamos lá para a primeira delas, o que nós chamamos de preterição. Muito comum no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. Há empresas públicas, por exemplo, que realizam concurso público para o preenchimento, olha só que coisa interessante, de 1.000 vagas a título de cadastro de reserva. É o que nós chamamos de cadastro de reserva numerado. Estabelece um quantitativo de vagas que irá, eventualmente, nomear ou contratar num cadastro de reserva. Eu entendo, um posicionamento pessoal, que cadastro de reserva numerado é vagas a serem preenchidas. Mas tudo bem, isso é um posicionamento meu. Então, pensa comigo, determinada empresa pública federal publica um edital para contratar 1.000 pessoas a título de cadastro de reserva. Então, olha, eu posso contratar 1.000 pessoas, quem for a partir do 1.001 está eliminado do concurso público. Você é aprovado e fica lá esperando ser contratado. A administração pública, em vez de te contratar, terceiriza a atividade fim. Coloca um precarizado para exercer a sua atribuição. A jurisprudência vai entender, nesse caso específico, que ainda que você esteja aprovado num cadastro de reserva, em virtude de ter ocorrido a preterição, haveria a convalidação da sua mera expectativa de direito em direito à nomeação. Porque enquanto estiver ocorrendo o exercício da sua atribuição por um precarizado, você não seria o quê? Contratado. E aí surgem outras questões relevantes quanto ao tema. Por exemplo, perceba que eu preciso fazer uma distinção entre administração pública direta e indireta, cargo público e emprego público.
Quando eu falo em administração pública direta, cargo público, eu vou falar que a lei cria aquele cargo público e a própria lei estabelece o quantitativo de vagas para o preenchimento daquele cargo público. Quando eu falo em administração pública indireta, em emprego público, perceba que eu não tenho uma lei para estabelecer o quantitativo de vagas daquele emprego público. Até porque a lei não pode engessar a autonomia privada da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sob pena de não permitir que ela concorra em igualdade de condição com outras empresas do mesmo segmento, por exemplo, banco. Por isso que o TRT da 10ª região, ao analisar caso de preterição no âmbito da Caixa Econômica Federal ou mesmo no âmbito do Banco do Brasil, disse que o quantitativo de vagas daquele concurso público, que o quantitativo de pessoas que teriam direito em preencher aquela vaga no concurso público em virtude da preterição, levava em consideração a quantidade de terceirizados exercendo o cargo. Interessante, né? Vou exemplificar. Vamos pensar aqui a administração pública direta. Olha o que eu disse. A administração pública direta, a lei cria o cargo e estabelece o quantitativo de vagas. Então, suponhamos que para determinado cargo haja 10 vagas. Ainda que eu tenha 100 terceirizados exercendo aquela atribuição, o classificado na posição 100, tecnicamente, não tinha o direito, ainda que ele tenha o direito de judicializar, mas a ação dele provavelmente seria julgada improcedente, porque não teria 100 vagas para permitir que aquele aprovado na classificação 100 viesse a assumir. Eu não consigo absorver o aprovado na classificação 100, porque eu não teria 100 vagas para absorvê-lo. Administração pública direta. Lei cria cargo e quantitativo de vagas. Agora, pensa na administração pública indireta. Emprego público. Não há lei que estabelece quantitativo de vagas. Plano de cargos e salários. Se eu realizo um concurso público para o preenchimento daquela atividade fim prevista no plano de cargos e salários, se eu ainda que eu esteja num cadastro de reserva, mas há 1000 terceirizados exercendo a minha atribuição, há uma presunção que aquela empresa pública consegue absorver, então, 1000 aprovados no concurso público. Porque há 1000 terceirizados exercendo o que? A minha atribuição. Esse foi o entendimento que o TRT da 10ª região deu para estabelecer o quantitativo de pessoas aprovadas no concurso público que poderia ser absorvida pelas empresas públicas, que estavam gerando desrespeito à regra do direito ao acesso ao cargo de emprego público pelo aquele aprovado no concurso público. E aí, por óbvio, não haveria que se falar em falta de dinheiro para contratá-los, porque, sem sombra de dúvidas, um empregado terceirizado, o custo fixo médio mensal é muito maior do que para contratar um aprovado no concurso público. Então, está claro? Esse primeiro direito básico. Então, aprovado dentro do número de vagas, tem direito à nomeação, exceto se ficar demonstrado que não haveria dotação orçamentária. Cadastro de reserva, mera expectativa de direito. Mas é possível que haja convalidação dessa mera expectativa de direito em direito à nomeação. Uma segunda hipótese que haveria essa convalidação é quando a administração pública erra a ordem de nomear o aprovado. Suponhamos, aconteceu um caso recente no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que 2 pessoas com o mesmo nome prestaram determinado concurso público. Uma dentro das vagas e uma numa classificação bem distante. As 2 foram nomeadas, as 2 assumiram o cargo, as 2 estão lá há mais de 10 anos. Aí se descobre o erro. Olha, houve ali a nomeação de 2 pessoas com nomes iguais. Uma dentro das vagas, a outra não. Vamos então tornar nulo o ato de nomeação daquela que não estava nas vagas. Isso é possível? Não, não é possível. Porque, veja, ainda que a administração pública tenha errado ao nomear aquela aprovada numa classificação fora das vagas, hoje o ato jurídico é perfeito. Hoje ela já é estável. Já passou o prazo prescricional de 5 anos. E ainda que a administração pública tenha errado
em nomear uma aprovada numa classificação bem distante, não dar o direito a ela de tornar essa nomeação nula. Porque não houve ilegalidade. O que vai acontecer, a bem da verdade, é que vai surgir o direito daqueles aprovados na frente dessa candidata que estava bem distante, de propor uma ação judicial, alegar o desrespeito da ordem classificatória do concurso público e pedir o quê? A sua nomeação. Há, inclusive, súmula do Supremo, salvo engano, a 15 ou a 16, que fala categoricamente que quando há preterição, surge o direito daquele aprovado, que não foi nomeado por um desrespeito da fila, ser nomeado. Ficou claro isso, pessoal? Vamos lá. O próximo direito básico do concurso público que nós iremos falar é sobre a questão afeta muito interessante da investigação da vida social, da chamada FIC, né? Concursos públicos, e em especial algumas carreiras relacionadas à área da segurança pública, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Magistratura, Ministério Público, enfim. Esses concursos fazem uma análise da vida pregressa do candidato. E aí sempre há problemas relacionados a boletim de ocorrência, inquérito policial, ou mesmo candidatos que respondem a processo criminal, estão com nome negativados, e várias outras situações específicas. Você que responde ao inquérito policial, você que responde a um processo penal, está com o nome negativado, poderia ser policial civil, por exemplo, do Distrito Federal, policial federal, juiz, promotor? Qual é o entendimento que a jurisprudência dá quanto ao tema? Pessoal, o Supremo Tribunal Federal possui um entendimento que muitas das vezes não é respeitado pelos tribunais, de segunda instância em âmbito estadual ou do Distrito Federal. O Supremo entende que pelo princípio da presunção de inocência, ainda que você responda a inquéritos policiais, ainda que você responda a uma ação penal, você não poderia ser eliminado do concurso público tão somente por esse simples fato de responder ao inquérito policial ou mesmo a uma ação penal em curso, pelo seu princípio da presunção de inocência. É claro que precisa se fazer a análise do delito que eventualmente o candidato cometeu com o exercício do cargo que ele queira assumir. Mas, a bem da verdade, você pode ter quase que certeza do que eu irei te dizer, que se você responde a inquéritos policiais ou mesmo ação penal, você vai ter alguma dificuldade de se tornar policial civil do Distrito Federal, dos estados, o policial federal, ou mesmo juiz, promotor, enfim, porque provavelmente você vai ser não recomendado na análise da sua vida pregressa. E aí, provavelmente, você vai ter que judicializar e discutir isso. Mas é importante observar que a análise da vida pregressa não se discute apenas questões afetas ao direito penal, mas também discute a questão social, discute a questão relacionada ao direito civil. Por exemplo, é muito comum candidatos que têm multa de trânsito, é muito comum candidatos que têm um nome negativado no SPC ou no Serasa serem impedidos de assumir um determinado cargo público. Ora, particularmente eu entendo que não seria cabível essa restrição, esse óbice. Primeiro, que segundo o Supremo Tribunal Federal, nós já dissemos, que esses impedimentos para fins de ingresso no cargo de emprego público devem constar em lei e deve haver razoabilidade. Então é a lei que cria o cargo que precisa falar, olha, se você tem um nome negativado, se você responde ao inquérito policial, se você responde a uma determinada ação penal, você não pode se tornar, você não pode exercer esse determinado cargo em emprego público. Mas, via de regra, isso não existe. É o edital do concurso público que traz essas limitações. Que, no meu entendimento, levando em consideração nome negativado no SPC ou no Serasa, não seria razoável. Porque a regra é que ninguém fica devendo dinheiro porque quer dever. Essa é a regra. Você acaba tendo alguma dificuldade na sua vida e aí, por uma situação específica, ou você come e coloca comida na boca dos seus filhos ou vai pagar uma determinada conta de água, luz e telefonia.
Então, não permitir que o candidato, numa situação como essa, por ter o nome negativado, ao ser aprovado no concurso público, assuma o cargo, no meu entendimento, é teratológico. E deve esse impedimento ser obstado, ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de não permitir que você tenha uma vida melhor. E esse é o mesmo entendimento, é o mesmo posicionamento para aquela pessoa que responde a inquérito, que responde a uma ação penal, pelo princípio da presunção de inocência, mas o mais interessante, ainda para aquela pessoa que foi condenada criminalmente e já pagou a sua pena. Muito comum isso acontecer. Você, quantos casos eu não já tive de pessoas que já foram condenadas, mas que querem mudar de vida, estudaram, foram aprovados no concurso público e são impedidos de assumir o cargo. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, veja, vamos lá pensar, você foi condenado, pode ou não assumir determinado cargo público? Foi condenado e já cumpriu a sua pena, ok. Primeiro vamos falar a definição de pena. O que seria pena, segundo aquele italiano chamado Cesare Beccaria, naquele livro que você lê no primeiro ou segundo semestre do direito, no Delito e das Penas. Pena, para esse italiano chamado Cesare Beccaria, nada mais é que ressocializar o indivíduo ao convívio em sociedade. Então, ainda que você tenha cometido um crime, se você cumpriu a sua pena, eu poderia dizer então, segundo a definição desse italiano, que você foi ressocializado ao convívio em sociedade. Se você foi ressocializado ao convívio em sociedade, poderia então, e eu que te ressocializei, sou eu, Estado. Poderia então eu, Estado, obstar que você, que tenha estudado, tenha feito um concurso, foi aprovado, não assuma um cargo público? Eu particularmente entendo que não. Sob pena, simplesmente, de eu falar que o Instituto Pena não serve para nada. Sob pena de eu simplesmente, Estado, afirmar que eu não ressocializei ninguém ao convívio em sociedade. Sob pena de eu, Estado, eventualmente falar, então, que haveria, aspas, não que seja o caso específico, uma eventual punição perpétua. E que, em hipótese nenhuma, você que por um deslize, eventualmente cometeu um crime culposo, um acidente de trânsito, não poderia ser servidor público. Há até casos de pessoas que cometeram crimes que chocaram o país de serem atualmente servidores públicos e serem bons servidores públicos e terem eventualmente o direito de buscar uma vida melhor, inclusive de terem o direito ao esquecimento. Por que não? Tema esse sempre muito discutido no âmbito dos tribunais superiores, ainda com o STJ já tem entendido em sentido contrário. Mas o fato é que eu preciso permitir que o cidadão tenha o direito de buscar uma vida melhor e não sempre seja à margem da sociedade. E uma outra análise que eu sempre gosto de fazer quando trato do tema é que, se os senhores observarem, os cargos mais importantes da República, presidente, governadores, prefeitos, deputados federais, senadores da República, deputados estaduais, podem ser assumidos, inclusive, por aquelas pessoas que tenham sido condenadas criminalmente numa primeira instância. A lei da ficha limpa não obsta que essas pessoas condenadas em primeira instância concorram a determinados cargos políticos. Então, o ordenamento jurídico permite, eventualmente, que aquela pessoa condenada criminalmente na primeira instância assuma um cargo de presidente, governador, senador, deputado federal, mas que essa mesma pessoa não possa assumir um cargo no âmbito de uma polícia militar estadual, uma polícia civil estadual. Me parece que haveria um contrassenso nesse particular. Em muitos tribunais, muitas turmas têm esse entendimento que, levando em consideração a gravidade do delito, ou mesmo o fato de responder a X inquéritos policiais, ou uma ação penal em curso, seria impeditivo
para que esse candidato viesse a assumir determinado cargo público. Então, para concluir esse tópico, perceba que eu só poderia fazer essa restrição se a lei disser expressamente que haverá essa análise da vida pregressa para fins de ingresso no cargo ou emprego público, e se de fato o crime que você cometeu, ainda que você tenha punido, seja tão bárbaro ao passo de ser um contrassenso para o exercício do cargo que você almeja. Mas, a bem da verdade, pessoal, isso vai ser analisado muito no caso concreto, mas o Supremo entende que inquérito policial ou mesmo a ação penal em curso não poderia impedir você de assumir determinado cargo ou emprego público. Tudo bem quanto a isso? Está claro? Vamos lá então para o próximo direito básico do concurso público. Muito se discute a questão afeta a tatuagem, a gestante, enfim. Durante muitos anos o nosso ordenamento jurídico, os nossos tribunais impediam ou mesmo não acatava o entendimento de que pessoas tatuadas pudessem assumir determinado cargo público, por exemplo, no âmbito das Forças Armadas, no âmbito das polícias militares, polícias civis, polícia federal, enfim. Então, muita gente já foi impedido de assumir um determinado cargo público nessas instituições por serem tatuados. É claro que o Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, acabou com esse entendimento e disse que não poderia ser óbice ao exercício de determinado cargo público o fato de você ser tatuado. Mas deixa uma ressalva, né? Também calma, a depender da sua tatuagem. A sua tatuagem não poderia ser algo ofensivo para a instituição que você quer exercer um cargo público. Aí eu sempre fiquei me questionando. E aquelas pessoas que possuem o corpo inteiramente tatuado, o rosto tatuado, será que essas pessoas não poderiam ser servidores públicos? Por qual motivo? Penso o contrário disso. Não seria então uma discriminação? Entendimento nesse particular? Hoje nós vivemos uma sociedade tão plural que eu entendo que se você não obstar, independentemente de qualquer tipo de tatuagem, seja ela qual for, que aquela pessoa exerça um cargo público, é uma forma de discriminação. O fato é que o Supremo entende que ter tatuagem hoje não seria mais impeditivo para o exercício do cargo público, mas deixa uma ressalva. Desde que essa tatuagem não seja tão chocante ao ponto de desrespeitar, ou mesmo colocar em risco, ou mesmo gerar desonra à instituição ao qual você quer assumir o cargo público. Tudo bem? Ainda que eu particularmente tenha um entendimento no sentido contrário, de acreditar que independentemente de você ter o corpo 100% tatuado, não haveria nenhum impeditivo para você assumir um cargo público, porque ter um corpo tatuado não significa que você seja uma pessoa ruim, ou não significa que você não vai exercer o cargo público de forma exemplar. Porque não se esqueça que a finalidade do concurso público é buscar o mais qualificado para o exercício daquele cargo. E o fato de você ter uma tatuagem ou não pode desqualificá-lo para o exercício daquele cargo público. Na minha visão, não faria sentido obstar que você exerça o cargo público, não exerça o cargo público por eventualmente ter uma tatuagem. Então, o posicionamento atual é esse. Ter tatuagem não poderia ser impeditivo para o exercício de determinado cargo público. Muito se discute também com relação à gestante, com relação ao teste de aptidão física. E aí a jurisprudência também ela já oscilou bastante. Antigamente não se permitia, sob pena de ofensa e isonomia, que a gestante realizasse o TAF, o teste de aptidão física, em momento posterior a todos os demais candidatos. Aí não se permitia, aí tinha decisão que se permitia. Hoje o Supremo entende, inclusive há dois casos bem específicos que eu gosto sempre de chamar muita atenção. Há votos da ministra Carmen Lúcia que tanto que não permitiu e que atualmente permite. Esse é o posicionamento consolidado do Supremo. Então hoje, uma mulher gestante se permite que ela realize, via de regra, o teste de aptidão física até 120 dias após o parto ou o aborto. A jurisprudência vai entender que seria um tempo suficiente
para que ela pudesse realizar essa prova. Tudo bem? Então hoje, se você no decorrer de um concurso público fica grávida, a jurisprudência vai permitir que você realize esse teste de aptidão física em outro momento. Há uma decisão recente do TRF da Primeira Região, que inclusive permitiu que um candidato realize o TAF em momento posterior por ter pego Covid. Absolutamente plausível e justificável, levando em consideração ser um caso fortuito ou de força maior. Pessoal, nós chegamos ao fim da segunda aula e nós iremos passar agora para as questões, deixando claro que na nossa terceira aula aqui da semana, nós iremos continuar ainda a falar sobre um pouco dos direitos básicos e outros temas relacionados ao tópico direito do concurso público. Então, vamos lá para as nossas questões com relação à segunda aula. Com base na lei de cotas raciais, marque a alternativa incorreta. A legislação pátria determina que haja reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas na proporção de 50%. B. A lei de cotas raciais parte do pressuposto de que o princípio constitucional da igualdade vai além do plano formal, isto é, deve haver uma atuação positiva do Estado para concretizá-la. Item C. A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a 3 ou nenhuma das alternativas. Então, pessoal, dentre essas 3 alternativas que nós temos, qual seria a alternativa incorreta? Perceba que o item incorreto é o item de letra A, porque a lei de cotas raciais, primeiro, não reserva percentual de ação afirmativa na proporção de 50%, muito menos para indígenas. A lei de cotas raciais reserva 20% das vagas para negros que se autodeclarem de cor preta ou parda. Então, o percentual não é 50% e também não há ação afirmativa de reserva de vagas para indígenas. Tudo bem? Vamos lá, então, para a questão de número 2. Atinente aos direitos básicos tratados nesta aula, marque a alternativa correta. A inclusão de requisitos relacionados a gênero, altura e idade nos concursos públicos é inconstitucional em qualquer caso, pois ofende o princípio do acesso ao cargo e emprego público. Item B. Como o edital é a lei do concurso, ele pode conter qualquer requisito para a seleção dos candidatos, não podendo os candidatos entrarem na justiça para rebatê-los. Item C. O direito de acesso ao judiciário é uma importante ferramenta para defender os direitos básicos e entender nenhuma das alternativas. Então perceba, pessoal, que com relação à questão de número 2, o item correto é o item C. Vamos lá, por que o item A ele estaria equivocado? O item A fala que eu não poderia, em hipótese nenhuma, trazer como óbice para o exercício de determinado cargo questões relacionadas a gênero, altura e idade. Isso não seria correto. Porque eu já disse que, segundo o Supremo Tribunal Federal, eu posso estabelecer limitações em concurso público por altura, por idade, por gênero, enfim, desde que haja expressa previsão legal e razoabilidade na limitação, ok? Item B. Como o edital é a lei do concurso, ele pode conter qualquer requisito para a seleção de candidatos? A resposta é não. Já dissemos que o edital não é lei, ainda que seja a lei do concurso público. O edital não pode criar obrigação, não pode restringir direito, não pode inovar o ordenamento jurídico, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão com base na lei. Aquela espécie normativa primária é criada pelo parlamento, seja no âmbito do Congresso Nacional ou no âmbito das Assembleias Legislativas Estaduais ou Câmara Municipal. Tudo bem? Vamos lá para o item C, é o correto, é claro, e o item D está errado porque fala que nenhuma das alternativas estaria, então, correta. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, pessoal, após a correção das questões, faremos um resumo da aula 2. Então, na aula 2, sobre direito do concurso, nós falamos primeiro sobre a competência para legislar, sobre direito do concurso, sobre concurso público especificamente. Então perceba que por não ser de competência da União, a competência ela é residual estadual.
Então perceba que atualmente qualquer estado e ou Distrito Federal tem competência para legislar sobre concurso público. Dissemos também que há um projeto de emenda à Constituição tendente a tornar a competência para legislar sobre o concurso público concorrente da União, Estados e Distrito Federal, para que a União, então, possa criar a Lei Geral do Concurso Público a nível nacional e Estados e Distrito Federal, eventualmente, venham a suplementar essa legislação. Foi dito também que, se isso acontecer, os estados que já possuem uma lei sobre concurso público, ou mesmo o Distrito Federal, na superveniência dessa lei geral sobre o tema concurso público, essas normas estaduais ficariam suspensas naquilo que lhe for o quê? Contrária. Dissemos também que a competência para instaurar o processo legislativo para a criação da lei que trate sobre concurso público é de competência de qualquer parlamentar, porque a Constituição Federal não traz expressamente como competência do presidente da República, e aí pelo princípio da simetria dos governadores e prefeitos, a instauração do processo legislativo, a propositura de lei para tratar sobre o tema concurso público, ainda que não se possa esquecer que qualquer norma que venha falar sobre administração pública, provimento de vagas, servidor público, ser de competência privativa do chefe do executivo local. Passamos também na aula 2 a falar sobre direitos básicos daqueles que prestam concurso público. Dentre esses direitos básicos, talvez o mais importante é de ser nomeado. Dissemos, então, que o aprovado no número de vagas tem direito à nomeação no prazo de validade do concurso público, exceto se o Estado demonstrar que não haveria dotação orçamentária. Dissemos também que o aprovado num cadastro de reserva possui mera expectativa de direito em ser nomeado, mas que essa mera expectativa de direito dele também é um direito, e que haveria convalidação dessa mera expectativa de direito em direito à nomeação em várias situações, como, por exemplo, desobediência da ordem classificatória, preterição. Cuidado só com uma coisa, porque o Supremo Tribunal Federal entende que se determinado candidato for nomeado por ordem judicial, ainda que ele seja o último da fila, não haveria desobediência à ordem classificatória do concurso. Então, por isso que muitas das vezes é possível que haja aquela expressão furar fila, porque o Supremo entende que nomeação por ordem judicial não gera desobediência à ordem classificatória. Por isso, há casos que você vai ter o último da fila nomeado e todos aqueles que estão na frente dele, para serem nomeados, teriam que judicializar e ter na justiça reconhecido o seu direito à nomeação. Há até casos absolutamente teratológicos que você vai ter o último da fila nomeado e que talvez o segundo ou terceiro colocado, utilizando o mesmo argumento, não ganha. Porque os magistrados têm todo o direito de entender aquele assunto de forma diversa. O que seria, na minha visão, um contrassenso, um absurdo, mas é o nosso ordenamento jurídico. E nem tudo aquilo que é legal é moral. Dissemos também, entramos um pouco na questão afeta dos direitos básicos daqueles de exercerem determinado cargo público, ainda que responda a inquérito policial, a ação penal, ou mesmo que tenha sido condenado. Porque pelo princípio da presunção de inocência, você só poderia ser considerado culpado após sentença penal condenatória transitada em julgado. O próprio Supremo Tribunal Federal já disse que você só poderia ser preso numa situação como essa. Então, por quê? Você que responde ao inquérito policial ou mesmo uma ação penal, não poderia eventualmente assumir determinado cargo público. Dissemos também que ainda que você tenha sido condenado, a própria definição de pena é que pena é a ressocialização do indivíduo ao convívio em sociedade. Então, se o Estado que te aplica a pena, que te ressocializa ao convívio em sociedade, ele, Estado, após o cumprimento dessa pena, sob pena de haver pena em caráter perpétuo, não poderia obstar o seu ingresso em determinado cargo público. É claro que o próprio Supremo entende que esse delito não poderia ser a tal ponto de ser contrário ou mesmo haver uma questão ofensiva para o cargo ou não ser compatível para o cargo que você eventualmente queira exercer. Dissemos também que os tribunais, e muitas das vezes de segunda instância dos estados e Distrito Federal, entendem de forma diversa e que acaba por excluir ou mesmo impedir
na análise do caso concreto, que determinado candidato que responda ao inquérito policial ou uma ação penal não assuma determinado cargo público. Tudo bem? Entramos também num outro ponto de falar sobre as tatuagens, que o Supremo também já disse que ainda que você tenha X tatuagens, você não poderia ser impedido de assumir esse cargo público, exceto se a sua tatuagem não venha desrespeitar a integridade do órgão ao qual você quer assumir o cargo público, ainda que eu tenha um posicionamento mais extensivo ao entender que ainda que você tenha um corpo 100% tatuado, não poderia ser um impeditivo para você assumir determinado cargo público, porque o fato de você ter tatuagens não significa que você não vai exercer a atividade fim com presteza, com eficiência, com qualidade. E o concurso público tem o interesse social de escolher o mais preparado para o exercício do cargo em prol da coletividade. E eu não poderia afirmar, então, que quem tem tatuagem não seria qualificado para o exercício desse cargo. Eu até entendo particularmente, como eu disse, que obstar que você que tem a tatuagem não acesse ao cargo público seria, então, uma forma de discriminação que haveria, inclusive, ofensas aos seus direitos fundamentais esculpidos no artigo 5º da Constituição. E a gente finalizava a aula falando sobre a possibilidade das gestantes realizarem o teste de aptidão física em momento posterior ao parto ou mesmo o aborto. Hoje a jurisprudência, ainda que tenha oscilado, entende que seria possível. Inclusive, alguns editais de concurso público já trazem essa previsão expressa antes da realização da prova. Com essas considerações, nós finalizamos a aula 2. Eu agradeço a participação de todos, muito obrigado. Espero que os senhores tenham gostado e entendido a aula. Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos e até a nossa próxima terceira aula da semana, onde nós iremos continuar com o tema Direitos Básicos dos Concurseiros e também iremos falar alguns outros que deixaremos para a aula de número 3. Muito obrigado, contem conosco e até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.